Boa noite a todos. Estamos retornando com o estudo do livro Mecanismos da Mediunidade e vamos elevar nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, para iniciarmos as nossas atividades, pedindo a proteção dos benfeitores espirituais que possam nos pacificar a todos, acalmando o nosso mundo íntimo, trazendo-nos tranquilidade que precisamos para compreendermos melhor as reflexões que se expandem sobre o campo da mediunidade. Para que possamos entender também, Senhor, que a mediunidade não está restrita a apenas uma reunião semanal, a momentos que estamos envolvidos com a manifestação física da mediunidade. Ela se expande no campo intelectual do dia a dia, das conversações, muitas das vezes sem proveito, nas obsessões, nas convivências naturais, nos valores que atribuímos, em tudo estamos conectando com outras mentes que pensam de forma semelhante. Permita, Senhor Jesus, que possamos, através deste estudo, buscarmos um entendimento maior, compreender cada vez mais esta essência que faz parte de todas as nossas atividades como espírito, para um crescimento espiritual maior, mais lúcido, mais voltado para propostas que os benfeitores espirituais aguardam de toda a humanidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos acalme neste momento de estudo, neste momento de compreensão. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, nós chegamos ao capítulo 20 da obra Mecanismos da Mediunidade, e este capítulo trata da obsessão. A obsessão em todos os seus níveis, em todas as suas atribuições, nada mais é que a tentativa de alguns espíritos de tomar as rédeas da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio, de tal forma que eles passam a direcionar os nossos pensamentos. De acordo com a pergunta 549 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, de forma muito perspicaz, muito inteligente, perguntou se os espíritos, eles escutam, né, os nossos pensamentos, se eles de alguma forma interferem na nossa vida, e a espiritualidade responde que muito mais que imaginais, eles, de certa forma, eles direcionam a nossa caminhada. Eles não só interferem nos nossos pensamentos e atos, como eles também direcionam o nosso dia a dia, a nossa caminhada. Então, nós vemos que há uma coparticipação entre nós que estamos encarnados e os nossos companheiros desencarnados em atitudes, em escolhas, em conveniências, em forma de viver. Nós estamos sempre fazendo conexões, e essas conexões atraem para o nosso lado espíritos que vão viver, de certa forma, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas formas e valores de vida, e eles vão se adaptando e, aos poucos, comandando a mente daqueles que vão permitindo. Quando a obsessão se faz de modo natural, mas existem também processos obsessivos que partem, né, de convivências anteriores, que nós já trazemos para esta encarnação a companhia de determinados espíritos. E eles vão, aos poucos, numa tentativa de corrigir o passado, de se vingar, de encontrar prazer em fazer-nos sentir aquilo que nós com certeza fizemos
ainda muito presos, né, à regra, à pena de talião, do olho por olho, dente por dente. Se nós fizemos sofrer, também querem nos fazer sofrer. Essas obsessões são mais graves, porque há um processo de sintonia emocional que não é só do pensamento. Então, você vai estar sempre envolvido a esse espírito até que haja um ressarcimento emocional, até que haja, né, através de uma atitude, um convencimento desta personalidade, da sua mudança, que hoje você já não é mais a personalidade que foi no passado, e com certeza agora você já está em condições de se libertar dessa ação, não apenas pelo perdão que essa entidade pode vir a proporcionar, mas pela mudança e pela nova atitude que você tem perante a vida. Então vamos começar a nossa reflexão. Pensamento e obsessão. O estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realiza em maior amplitude, se realizado, perdão, em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. E nós colocaremos assim praticamente de toda, porque todo mundo pensa. E a partir do momento que se pensa, se faz conexões. E a partir do momento que se faz conexões, há interferência espiritual. Se nós formos colocar o médium como um intermediário de um pensamento, de trazer ao convívio social o pensamento dos espíritos, que agora fazem parte de uma sociedade totalmente fora do corpo físico, todos estamos em experiências mediúnicas 24 horas por dia. Porque as nossas mentes se conectam naturalmente através dos processos e da lei natural. Por isso que a mediunidade, ela é natural. A mediunidade, ela é um atributo do ser. Não existem pessoas que estão privadas da capacidade de pensar, fora aqueles em encarnações dolorosas que não conseguem talvez exprimir dentro dos limites do corpo físico, por limitações materiais, expressões naturais do pensamento. Estes, sim, podem fugir dessa concepção temporária de médiums, o que não impede que fora do corpo físico, no desdobramento natural do sono, eles também não possam estar intermediando almas através de toda a sua revolta ou aceitação da aprovação que estão vivendo. Expressamos tal conceito em face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que a remessa de si próprio, a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Então, a partir do momento que haja uma reflexão, como estamos fazendo agora, nós estamos fazendo conexões mediúnicas totalmente espontâneas, intuitivas, inspirativas, porque estamos colocando o nosso pensamento numa zona de vibração. E esta vibração, por estar estimulada pela reflexão, o mantém num circuito fechado, que favorece aos companheiros espirituais que também pensam neste mesmo circuito fazerem conexões mentais. Enquanto se não aprimore, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação, que é o corpo físico, a resultante dos próprios erros. Então, enquanto o pensamento não se aprimorar, nós vamos ser intermediários das nossas próprias falhas. Esses desajustes, como é natural,
não se limitam à comunidade das células físicas, quando em disfunções múltiplas, por forças dos agentes mentais viciados e enfermiços. Estendem-se muito especialmente à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro ou gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhado dos fenômenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente. Então, o processo obsessivo é um processo de domínio mental, a tal ponto que a própria mente começa a gerar uma realidade paralela. A gente pode observar isso, por exemplo, nas doutrinas que fazem lavagem cerebral. Elas fazem com que a pessoa acredite numa realidade que não existe, a tal ponto que aquela realidade paralela, a realidade, né, verdadeira, passa a ser para essas pessoas que acreditam uma verdade absoluta, onde eles perdem a capacidade de julgar, de analisar, de ter bom senso. E todas as vezes que nós tendemos a um absolutismo da opinião, a achar que estamos sempre certos, a não enxergar nem atribuir valores às outras pessoas, nós caminhamos para este fundamentalismo, que pode ser pessoal, que pode ser religioso, que pode ser político, numa tentativa de acreditar numa única expressão daquilo que está sendo dito e que nem sempre corresponde à verdade total. Lembremos que Jesus, conversando com Pedro, no livro Jesus no Lar, afirma que a verdade total é a luz divina total e que o homem está muito longe de concebê-la, de entendê-la. Então, nós entendemos parte da verdade. E para entendermos parte da verdade, precisamos entender todos os lados, todas as vertentes que formam uma opinião. Quando nós seguimos apenas uma opinião, uma ideia, o monoideísmo, nós estamos caminhando para um processo obsessivo, auto-obsessivo, de desencarnado para encarnado ou de encarnado para encarnado. Então, há muitas pessoas que aparentemente se portam de forma saudáveis, mas que estão caminhando com processos obsessivos ferrenhos, a partir da alimentação dos seus próprios valores, dentro do orgulho, do egoísmo, da não aceitação de outras expressões que compõem a verdade, pensando serem eles os próprios donos de toda a situação, carregando consigo a influência de espíritos perturbados, numa tentativa de exprimir a opinião alheia, de se colocar de forma superior. E isso a gente vê todo dia. Então, para termos uma opinião sem a influência do fundamentalismo, nós precisamos começar a ter uma visão holística de tudo. Saber que Deus é a inteligência suprema e que tudo aquilo que é permitido por Deus é para o nosso crescimento. Escutarmos as pessoas desapaixonadas, escutarmos as expressões que eles têm de outras escolas religiosas, por exemplo, porque Allan Kardec deixou bem claro na pergunta 842 do Livro dos Espíritos, quando havia uma grande, divergência sobre o que era a verdade, qual das propostas religiosas concentra o maior número da verdade, a maior proporção dela, já que todas defendem estar com ela, e os espíritos respondem de uma forma filosófica, dizendo: a religião que tem a maior parte da verdade é a que faz o maior número de homens de bem. É a que mais transforma, é a que mais eleva, é a que mais muda, é a que te faz perdoar, é a que te faz amar ao próximo. E que faz menos número de hipócritas, menos número daqueles que acham
que estão salvos, que acham que estão superiores, que acham que podem julgar o comportamento, porque é um comportamento diferente do seu, é um comportamento sexual averso aos valores da antiguidade. São pessoas que não se adequam à realidade do espírito. E aí a gente começa a ver como que nós podemos estar, né, dentro de campos obsessivos, porque esses pensamentos recrudescentes favorecem a espíritos que querem desestimular, ferir certas pessoas, contribuir para que se acha, né, uma rachadura no processo institucional da religião e estimulam o ódio, a adversidade, fazendo com que haja uma desunião mesmo dentro da doutrina espírita, onde nós vemos um conservadorismo de um lado, interferências em obras de outro, não permitindo que a essência, que é o amor ao próximo, Jesus foi muito claro ao dizer: meus discípulos serão conhecidos por muito amarem. Não quer dizer que tenho que ter grande conhecimento, muito pelo contrário, é preferível não ter conhecimento nenhum, mas desenvolverem as virtudes que são essenciais para a alma. O conhecimento é secundário. Ele vem de forma muito mais natural a partir do momento que se faça a transformação, já que eles são os instrumentos para a transformação. Se eu consigo a transformação sem o conhecimento naturalmente virá sem nenhuma dificuldade de aquisição. Mas se eu perco toda uma existência apenas no desenvolvimento do intelecto, esquecendo a fraternidade que deve ser uma das bandeiras do Espiritismo, nós perdemos no todo e não conseguiremos voar apenas com a asa do conhecimento, principalmente quando ele está estimulado pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Perturbações morais. Não nos propomos analisar aqui as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou as demências senis, claramente necessitadas de orientação médica. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, a esquizofrenia e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade, transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam à evolução moral. Enquanto se lhe mantém a internação do instrumento físico transitório, até certo ponto, ela consegue ocultar no esconderijo da carne o resultado das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Se nós pudéssemos adentrar o campo mental de todos os doentes que estão internados, como ele diz aqui, né? A internação do instrumento físico transitório, de todas as pessoas que estão internadas num hospício, numa clínica de reabilitação para transtornos mentais. Se pudéssemos vislumbrar o campo mental, com certeza encontraríamos fatores espirituais perniciosos, de dívidas pretéritas profundas, de fixações mentais, aos quais determinados espíritos estão ali cobrando de uma forma muito clara, de uma forma muito intensa,
colocando aquela pessoa em estados completamente vexatórios para a sua dignidade, a ponto de ter que se privar da vida social e internar esta pessoa para que ela possa recuperar através de psicotrópicos, de hipnóticos, de medicações que vão inibir a expressão física do processo espiritual, mas não vão curar. Se a espiritualidade superior não intervir em diversos casos, visitar estes companheiros e se dedicar à iluminação dessas almas perseguidoras, o processo tende a se esprair por toda uma encarnação e continuar mesmo que ela se encerre. Cabe às casas espíritas, que mantêm reuniões de desobsessão, lembrarem destes companheiros que estão nos hospícios, para que a espiritualidade possa, através de sua pauta bem orientada, pescar casos que podem já ser trabalhados no campo da desobsessão por merecimento ou até mesmo por tempo de provação, para que estes espíritos tenham um primeiro contato com uma doutrina que estimula o perdão para se libertar do próprio mal, traga a eles benefício e principalmente ao doente, que uma vez tendo removida o estímulo espiritual, resta-lhe apenas a perturbação física, que pode naturalmente ser corrigida com a ação dos medicamentos. Ao passo que, quando há, além da dificuldade física que se expressa a doença, mais a ação magnética espiritual, os medicamentos nem sempre conseguem trazer essa pessoa a um estado mental equilibrado, onde ela possa viver dentro de um campo social e, na maioria das vezes, acaba recolhida a espaços, né, que nós chamamos de hospitais psiquiátricos, ou manicômio, ou hospícios, para que possam viver dentro da sua realidade também paralela, ou da sua realidade deformada, junto com outros que estão em campos mentais tão difíceis quanto dela, não tendo ali um meio de encontrarem a cura, apenas de conviverem com a alucinação. Assim vivem na paisagem social em que transita, até que arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Torturada por suas próprias ondas desorientadas, a reagirem sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes, e porque o veículo de células extrafísicas do perispírito, que a serve depois da morte, é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionado às disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Geralmente, esses espíritos em consciência de culpa ou em desequilíbrio profundo da mente plasmam corpos físicos totalmente limitados, que vão se exprimir durante toda uma experiência, umas funções desajustadas, aonde se encontram a epilepsia, a esquizofrenia e outras manifestações que não encontram senão um alívio com as medicações. E naquele período de vida que pode se estender aí entre décadas, ele vai aos poucos refletindo, mesmo que aparentemente inconsciente, dependendo da deformidade,
o espírito que habita aquele corpo, ele reflete profundamente nas suas limitações, nas suas dificuldades, na ausência de conseguir vitórias no campo da material, de constituir família, de ser uma pessoa independente, vivendo às vezes na dependência de um ser familiar ou até mesmo de uma clínica, traz uma dor profunda, aquele ser que vê-se impossibilitado de qualquer conquista. E na maioria das vezes há uma profunda depressão desse espírito nessa reflexão, buscando sair desse estado para ter uma vida completa numa próxima existência. Então ele vai aos poucos deixando essa deformidade no campo físico e com reflexões positivas e com trabalho árduo ele pode reconstruir. Ao passo que, mesmo nessas dificuldades, ele pode estar trazendo consigo outras mentes que foram vilipendiadas pela sua ação, a cobrarem dele, mesmo num estado limitado, num estado de retardamento mental ou de expressão totalmente fora da realidade, ele pode trazer processos obsessivos profundos que o impedem de crescer. No livro Loucura e Obsessão, nós temos um caso parecido com esse de um rapaz que ele tinha síndrome de Down, ele tinha várias limitações orgânicas e passava por um processo obsessivo grande. Esse processo obsessivo acompanhou ele durante 40 anos da sua vida física. E os pais que frequentavam a instituição deixavam ele com uma familiar, com uma acompanhante, com uma enfermeira, não se trata ao certo quem era a pessoa, mas era alguém que cuidava dele, enquanto eles participavam do culto, né, espiritualista. E estando neste culto, fazendo um trabalho de desobsessão para o filho, a entidade que o acompanhava já há muito tempo, uma vida inteira, e mesmo ele estando no campo da síndrome de Down, com toda a deficiência, não falava, corpo volumoso, dificuldade de adaptação à vida, grandes crises histéricas, e os pais ali presentes, conversando, né? O pai ainda trabalhava como um orientador espiritual, conversando com o espírito, e o espírito em si, depois de 40 anos desta atual realidade, ele, ele se condoeu do sofrimento dos pais e aceitou a proposta de libertar aquele ser. Mas ele fala uma coisa assim que é muito interessante e que essa simbiose de espíritos encarnados e desencarnados numa expressão obsessiva profunda nos faz repensar. Ele diz ao próprio Pai, eu reconheço os meus atos, mas eu vou dizer a verdade. Nós vivemos praticamente juntos durante toda esta experiência, toda essa vida, ele usa termos dentro da sua capacidade. E estamos tão conectados que a vida no corpo dele depende de mim. Se eu afastar, ele vai morrer. E o pai, muito religioso naquele momento, disse, né, confiemos em Deus, que se faça o melhor. Então o espírito obsessor se desculpa com os pais e é recolhido pela espiritualidade. E uma dúvida agora começa a assombrar, né, o coração dos pais. E agora? Será que aquilo que o Espírito disse é verdade? Será que ao chegarmos em casa, nosso filho estará morto? E eles voltaram para casa preocupados com aqueles dizeres do Espírito, né, com aquela revelação. E quando chegaram em casa, o filho estava muito mal. Estava praticamente desencarnando. A senhora que o acompanhava disse que em determinado momento ele abriu muitos olhos e, como se algo fosse arrancado dele, sentiu uma dor profunda. Dali em diante, ele entrou num estado vegetativo e estava caminhando para o desencarne.
Aí os pais pensaram assim, né? É uma dor muito grande perder um filho, mesmo que nas condições que ele estava, eram 40 anos de convivência, de amor intenso, de cuidados profundos, mas estavam restituindo ele à vida, ao Senhor da vida, sem o processo obsessivo que ele trouxe quando entrou. Então, esse processo obsessivo enraizado, ele pode estar dividindo uma mesma existência em processos profundos de simbiose mental que desconhecemos. Quando houve a libertação, aquele ser já não conseguia mais conviver, comandar o corpo físico sozinho, devido às expressões doentias da mente e à dificuldade agora da falta do obsessor, que mesmo nas suas cobranças o estimulava ao sofrimento. Ele retorna ao plano espiritual livre para futuramente reencontrar os pais e reafirmar os laços familiares que numa próxima existência seriam com muito mais tranquilidade e felicidade. Zonas purgatoriais. Entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernos, como regiões em que completam as temporárias criações do remorso, associada ao arrependimento e à amargura, o desespero e a rebelião. Se nós formos criar o inferno com esses sentimentos que ele colocou para nós, remorso, arrependimento, amargura, desespero e rebelião, muitos de nós estamos credenciados a desencarnar e conviver neste inferno, porque são criações mentais intermediárias da maioria da população encarnada, que ainda não tem em si uma convivência superior que lhe faculte a ascendência ao plano maior. Quantos nós ainda temos remorsos que não nos perdoamos ou não perdoamos alguém? E olha que o perdão não é uma virtude que nos torna superior. A gente ainda tem uma visão equivocada. Quando eu tenho a oportunidade de perdoar uma atitude, eu estou me perdoando na vida. Nós rezamos e dizemos isso, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem, porque nós também somos carentes do perdão de Deus. A cada dia, a cada blasfêmia, a cada posicionamento negativo, quando somos indiferentes com o sofrimento, quando pisamos no calo do outro, nós necessitamos do perdão 24 horas quando estamos encarnados e a imensidade durante a desencarnação, porque ainda somos falhos. Aí vem a mim alguém que me dá a oportunidade de perdoar. E a gente, se sentindo ofendido, não perdoa. Mas pede o perdão a Deus, o que é uma incoerência. Lembra de Jesus, de Nosso Lar, o filme, quando André Luiz, um tanto quanto ainda inconsequente dos seus atos, no seu primeiro dia nas câmaras de retificação, ele vai, mas tenta trabalhar como médico e acaba colocando uma paciente em estado desequilibrado, que necessitou a ação de Narcisa para acalmá-la. A princípio, ele questionou ela, que ele era médico, que ele tinha conhecimentos, e ela perguntou, mas o que você sabe da medicina do espírito? Aí ele acabou passando mal também, precisando de cuidados, e quando ele voltou, ele volta envergonhado, porque ele vê que ela, uma enfermeira, sabia muito mais da medicina do espírito do que ele, um médico renomado na Terra, onde os títulos ficam todos do lado de fora do túmulo, porque quando adentramos ali, somos a nossa personalidade íntima.
Ele vira para ela e fala, eu devo à senhora desculpas. E ela fala assim, não, desculpas para quem se sente ofendido. Não é o meu caso. Então, as pessoas que já estão acima dessa concepção do orgulho ferido, elas entendem que quando alguém fala mal, quando alguém faz alguma coisa, são pessoas que estão nos dando oportunidade de refletir. E nós, quando encaramos isso com naturalidade, damos a elas condições de serem tão imperfeitas como nós mesmos. Por isso que o remorso nos prende às vibrações mais baixas, que faz com que a gente vá queimar ilusões no umbral. E assim ele vai colocando o arrependimento. Ah, tem tanto arrependimento. E o que que faz? Vive no arrependimento? Não constrói nada de positivo? Não muda a sua faixa mental? Porque arrependimento não enobrece, não faz com que cresça. É necessário trabalhar para reconstruir. Quando você destrói alguma coisa e arrepende, reconstrói. Porque ficar arrependido vendo a sua obra destruída não te eleva de forma nenhuma. Espíritos amargurados, que acham-se decepcionados, desesperados que não encontraram estímulo espiritual na vida e criam aquela rebelião contra o bem, né? Não, nós somos perseguidos, nós não tivemos oportunidade. São essas almas que compõem grande parte da sociedade encarnada que sustentam as zonas purgatoriais. O umbral nada mais é que um tempo de queimar ilusões. E esta queima demora o tempo que as ilusões existem. Se eu mantenho dentro de mim ilusões de castas, de raças, de preferência, de escolhas, de superioridade, eu vou ter que conviver com o que há de pior para queimar, para ver que isso não existe, que todos somos iguais perante o nosso Pai Celestial, independente do grupo social que esteja encarnado. Que aquele que eu mais critico, que aquele que eu mais debocho, que aquele que eu mais persigo, está na minha mesma faixa. E se foi colocado no meu convívio, é que para possamos, né, que a gente venha aprender a conviver, a diminuir as expressões do negativismo e a motivar as expressões da fraternidade. Se eu não faço esse exercício em vida, vou fazer depois que ela excluir. Caio nas zonas de ilusão, que é umbral, e ali no meu pensamento, né, de reflexão, eu vou queimando esses pensamentos, esses títulos, esses orgulhos, até ver que todos que estão ali estão na mesma faixa vibratória que eu estou. E aí a gente recorre à oração, reconhecendo a nossa insignificância, e começamos a ter nova oportunidade de reconstruir. Já podemos fazer isso estando encarnados. Já podemos entender esta realidade no momento atual. Não precisamos desencarnar para queimar ilusões. Tenho que buscar dentro do campo material que me seja útil, não que me seja sobra, não que me seja extravagante, porque falta para alguém. Saber distribuir, saber enxergar naquele que está numa aprovação pior do que a nossa, um espírito mais corajoso e que precisa de apoio também para vencer, como nós precisamos. E aí, queimando essas ilusões, nós vamos desencarnar e ascender a um campo maior de vida, porque já deixamos para trás o que não nos eleva. Na intimidade dessas províncias de sombra, que nós aprendemos a chamar de umbral, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram por questões de sintonia, nós vamos ter vale de suicidas, espíritos com o mesmo delito, porque estão vibrando na mesma faixa da cristalização mental.
Nós vamos ter vales de egoístas, de maledicentes, de homicidas, porque cada um de nós emite a própria intimidade espiritual pelo sentimento, o que nos agrupa a esses espíritos. Espíritos culpados, por meio das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando antes os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. É um ciclo, e começa a partir deles a própria realidade que conviveram. Nós temos isso bem claro no livro Devasando o Invisível, que estudamos aqui. E ali Ivone Pereira visita uma casinha simples, que tinha uma cerca num terreno do lado e uma entrada com um cemitério na porta. Ali dentro, vários espíritos que haviam cometido crimes horrendos, eram todos homicidas, e gemiam de fome, e não conseguiam se alimentar. Ali do lado, um espírito em atitude de ações caritativas cozinhava alguma coisa para eles alimentarem. Mas quando eles pegavam aqueles cozidos que cheiravam muito bem e começavam a remexer para se alimentar, só conseguiam enxergar a sua própria consciência de culpa. Então eles viam ali as postas de carne podre, pedaços de corpo humano dos crimes que houveram cometido. E quando se aventuravam a sair dali e tinham que cruzar aquele pequeno cemitério que estava na porta, ali eles viam as suas vítimas que os conservavam no medo. E eles voltavam para aquela caverna escura, para aquele quarto escuro, para continuar alimentando o próprio sofrimento. Para romper com tudo aquilo ali, vai ser necessário muito tempo, até que o cansaço, até que a ação caritativa, até que a oração de todos nós voltadas para os criminosos que estão sofrendo, possam alcançar aqueles corações sofridos e, ao mesmo tempo, dar a eles momentos de refrigério. Se nós que temos essa percepção através do estudo, não fomos os primeiros a orarem pelos corruptos, pelos perseguidores, pelos que estão iludidos, pelos que suicidaram, pelos que mataram, pelos que foram mortos, nós não estamos fazendo nada de bom. Porque a oração direcionada a eles pode fazer com que essas almas sintam-se aliviadas um pouco e abra caminho à espiritualidade de recolher. Ainda estamos muito focados na nossa família consanguínea, no nosso emprego, na nossa oportunidade, nos nossos recursos, e as nossas orações estão num ciclo fechado pelo egoísmo, sem o consentimento da fraternidade. Há muito sofrimento no campo espiritual. E há muitos que vão engrossando esse sofrimento todos os dias, pela passagem da morte. E somos nós que podemos fazer essas orações, direcionar, tira lá um tempo do seu dia para orar pelos sofredores, para que eles possam respirar um ar diferenciado, encontrar momentos de alívio e quebrar esse ciclo das atitudes do remorso, do arrependimento, e não conseguir forças para reconstruir a própria história. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis
com a melhoria já alcançada. Em todos esses antros, por piores que sejam, por mais fundos que sejam, existem espíritos benfazejos que supervisionam a vibração de cada indivíduo. E quando alguns alcançam um nível que pode lhes permitir sair daquele meio, eles são conduzidos aos meios de refazimento. Lembra-nos, por exemplo, a história narrada no livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco conta que havia naquelas regiões uma espécie de veículo que descia e eles tinham uma lista de nomes aos quais eram chamados os nomes e diziam aonde estavam, qual caverna, número tal, e aqueles espíritos buscavam os que já estavam mais reflexivos, os que já apresentavam algum tipo de melhora, os que poderiam agora estar num outro ambiente sem que a mente deles, o estado de culpa, a consciência de culpa, fizesse um desequilíbrio naquela região. Então ele conta de quando ele escutou o nome dele num rombo de alegria muito grande, foi conduzido àquele veículo que rompeu por vários, né, espaços até se libertar e lá na frente alcançar o Hospital Maria de Nazaré, onde ele começa a ter toda uma condição diferente de existência pós-suicídio. E muitos que lá estão, às vezes, aguardam uma energia de prece que vai bater num coração congelado e vai aquecer por algum momento, fazendo ele refletir sobre a própria vida, a própria existência, saber que se estão vivos após o ato extremo do suicídio, é porque a providência divina sustenta a vida após a morte e com certeza dará nova oportunidade de reconstrução. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que estas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si mesmas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. São penitenciárias, estão presos no regime da sua própria vibração. A partir do momento que ele muda a vibração, ele consegue se libertar. Mas enquanto permanecer o pensamento e estimulado por vários espíritos que convivem ali, ele vai permanecer numa penitenciária. Aí permanecem detidas por guardas especializados, que lhes são afins, o que nos faz definir que cada purgatório particular, como prisão manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofram de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Tudo aquilo que você gera na sua mente, você acaba criando para a sua própria existência. Se não manifesta na vida física, na vida espiritual, com certeza. Se esse pensamento é tão firme, o seu tormento começa na vida física. Por isso, nós precisamos de uma reeducação do pensamento apoiado num sentimento melhor. E concluindo essa pequena parte, ele fala: tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem e viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros de estudo etiológico das mais obscuras enfermidades. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento além túmulo não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma, à feição de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências evidenciadas, das consciências desordenadas.
Há fora do nosso campo de visão um mundo de sofrimento. A maioria da sociedade da Terra está ligadas a ele. E ligadas à sua vida física, porque pensando como eles pensam, acaba se unindo mentalmente. Desencarnando sem mudar esse pensamento, são arrastadas de forma vibracional a conviver num nível muito mais intenso de sofrimento e dor. Faz jus ao espírito preservar-se, andar neste mundo com os olhos do mundo espiritual. Viver a fraternidade que vivem as colônias superiores. Procurar ajudar no limite das suas forças aqueles que nos batem à porta. Buscar a inspiração dos benfeitores superiores. Renovar a atitude dos lares. Aproximar as almas distantes. Orar em benefício dos que sofrem. Assim, nós estaremos credenciados a conviver no mundo superior, ao qual, quando a morte ceifar os limites da vida orgânica, com naturalidade, adentraremos as colônias de vida mais equilibrada. Nós vamos parar nesse ponto e vamos agradecer a Deus a lucidez que a doutrina espírita nos proporciona. Senhor Jesus, mestre e amigo, temos no estudo desta obra, Senhor, a chave importante para a tranquilidade ou sofrimento na vida futura. Permita, Senhor, que possamos refletir profundamente e rever nossos atos, nossas ações, para que ao deixarmos o corpo físico, uns mais cedo, outros mais tarde, possamos retornar com tranquilidade às colônias das quais estávamos antes desta experiência. Que possamos voltar vitoriosos em grande parte de nossos empreendimentos, com certeza carregando consigo cicatrizes de tombos que nos fortaleceram para as convicções maiores. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Abençoe o lar cristão Paulo de Tarso, que é sempre o foco de nossos estudos, de nosso pensamento nessa prece final, para que as almas que ali estão também possam desvincular-se da revolta, da tristeza, do abandono e do sofrimento, para que tão logo deixem o corpo físico, possam retornar ao mundo de que vieram, junto a familiares que as aguardam, amizades espirituais que não se perdem. E a nós que aqui estamos, Senhor, em atividade, que possamos saber entender as pessoas à nossa volta, compreender que todas têm limites tão estreitos como nós mesmos, para mudarmos nosso procedimento contra elas. E assim, respeitando a cada um, possamos crescer como espíritos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos que permaneceram conosco. Próxima semana continuaremos com o nosso estudo. Até lá.